Bom dia, eu me chamo Dila Nusa, mais conhecida como Dila. Sou enfermeira de formação desde 2012. E antes disso eu trabalhava como técnica de enfermagem, iniciando a minha trajetória na saúde em 2005. Então, desde 2005 para cá, que eu atuo em hospitais, em unidades básicas de saúde. E em 2012, quando eu terminei minha formação acadêmica, eu entrei num concurso público de uma cidade da Paraíba e iniciei o meu primeiro emprego como enfermeira. Quando eu iniciei o meu trabalho, logo no primeiro dia, eu não fui muito bem recepcionada pelos meus colegas de trabalho, Haviam lá algumas pessoas que eram contratadas e que tinham feito o concurso também, almejando a vaga que eu preenchi. E por algum motivo, ao invés de elas me ajudarem nesse primeiro dia de trabalho, num setor novo, numa cidade nova, eu não fui bem recepcionada, Muito pelo contrário, eu assumi um plantão noturno, E nesse dia de plantão só estávamos eu e uma colega técnica. A outra colocou um atestado de última hora e a gente não teve como cobrir esse plantão. Então, durante o plantão, só ficamos nós duas. Eu, como não tinha com quem revezar e como ainda não era acostumada com o trabalho da enfermagem em hospital, eu passei a noite todinha acordada, enquanto a minha colega, num determinado momento da noite, ela foi deitar. Durante os momentos do plantão, em que a gente teve um momento de sentar e conversar, eu fiquei sabendo de várias coisas que teriam acontecido nesse hospital onde eu estava trabalhando, E, inclusive, infelizmente, a morte de um profissional durante seu plantão. E aquilo tudo foi me criando um medo, da cidade em si, mas que reverteu no meu trabalho. Então, sempre que eu chegava para o plantão, após esse dia, eu comecei a me sentir estranha, Eu chegava, eu ficava apreensiva, eu tinha taquicardia, mas até então eu achava que seria normal, porque eu estava num ambiente novo, numa cidade nova, num emprego novo, no qual eu nunca tinha atuado, então seria normal. Porém, foi se agravando, com o passar dos meses, com o passar dos plantões e com as coisas que eu vivenciava no setor, esse pânico, esse medo, ele foi começando a acontecer mesmo antes de chegar o dia do meu plantão. Lembro que o meu plantão era no domingo, à noite, e na segunda de dia, um 24 invertido. Então, eu passava a terça bem, a quarta bem, quinta. Na sexta, eu já começava a me sentir estranha. Eu tinha palpitações, taquicardia, sudorese, crises de choro inexplicáveis, sem motivo, Do nada eu começava a chorar incansavelmente e sem motivo. E eu queria me isolar, eu não queria sair de casa. Quando chegava a hora de eu pegar a minha condução para ir ao trabalho, era como se fosse o pior momento da minha vida, Eu ia apreensiva, às vezes eu ia fazendo uma oração, às vezes eu tentava dormir no caminho, que era um caminho de 3 horas. E quando eu chegava no plantão, era sempre muito estressante para mim, Eu não conseguia relaxar em momento algum. Na hora do repouso eu não conseguia dormir porque eu estava num nível de ansiedade tão alto que eu não conseguia relaxar meu corpo para descansar. E eu passava o plantão todinho. Vira e mexe eu tinha uma taquicardia, vira e mexe eu tinha uma sudorese do nada, Era a boca seca. Eu tinha umas dormências nas pernas, Inclusive, em um dos plantões,
eu tive uma dor precordial tão forte que o médico que estava de plantão comigo no dia, ele achou que eu estava infartando. Mas a minha pressão se mantinha 9/6. Porém, era uma dor muito forte que irradiava para a minha mandíbula do lado esquerdo. E nesse plantão eu precisei ser medicada, eu precisei fazer eletro, que constatou que eu não estava tendo nada. Então, foi a primeira vez que um médico chegou para mim e perguntou se eu não estava tendo crises de ansiedade. E confesso a vocês que em momento algum isso tinha passado pela minha cabeça, né? Eu só achava que era um estresse normal causado por todo o ambiente novo, por toda a vivência nova que eu estava, né, tendo na minha vida. Depois desse dia, começou a aumentar esses sintomas. Eles eram mais frequentes, eles eram mais comuns. Quando eu largava do plantão, no retorno para casa, quando eu entrava no ônibus, que eu, me sentia livre, né, daquela obrigação, eu caía numa crise de choro que chamava a atenção das outras pessoas que estavam no ônibus comigo. Inclusive, chegou um dia de o cobrador do ônibus vir na minha poltrona e perguntar se estava tudo bem. E eu, não, tá tudo bem, é porque eu não estou me sentindo muito bem. Então, no outro dia, eu trabalhava no PSF e eu conversei com o médico, que ele já era conhecedor da minha história, da minha vida, de muito tempo que a gente trabalhava, e ele me falou que eu podia estar tendo, sim, crises de ansiedade. Então, pela primeira vez, ele me prescreveu uma medicação que seria apenas para me acalmar um pouco, segundo o que ele me falou. E foi a primeira vez que eu tive contato com psicotrópico, né? Então, eu comecei a tomar amitriptilina uma vez ao dia. Nisso, eu acho que eu tomei umas 2 caixas da medicação e eu passei em outro concurso e eu fui morar em Recife, né? E quando eu fui morar em Recife, eu voltei a vivenciar toda a sintomatologia novamente. Lá era um hospital de grande porte, eu trabalhava no setor de centro obstétrico, né? E nesse setor a gente recebia o alto risco de todo o estado. Então, a gente pegava os casos mais complicados de obstetrícia. Eu não era enfermeira obstetra, eu sou enfermeira emergencista e lá o meu concurso era como generalista. Então, era novamente um setor novo, porém era um setor que eu me identificava. Então, foi um pouco melhor, mas mesmo assim eu voltei a sentir alguns sintomas, inclusive em um dos plantões, eu apresentei uma crise de vômito em pleno plantão, sem ter nada mais aparente, né? Simplesmente, eu tive uma crise de um ataque cardíaco e tremores e, de repente, eu comecei a nausear e a vomitar e fiz exames. Os meus colegas me levaram para um pronto atendimento e lá foi feito vários exames e não constataram nada, né? Então, após mais ou menos 1 mês ou 2 que eu trabalhava nesse hospital, eu passei por 2 assaltos, um com 15 dias do outro. E isso piorou muito mais a minha situação. Eu comecei a ter crises de pânico. Eu tive a primeira crise, né? E entrei de férias. Férias não, um pequeno recesso. Fui para casa. Quando eu voltei a trabalhar, eu fui assaltada novamente. Então, eu comecei a ter uma crise atrás da outra. E as crises eram bem piores, né? Minhas pernas ficavam geladas, eu tinha muita taquicardia, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha vontade de morrer. Na realidade, era um sentimento de morte iminente. Era como se a qualquer momento eu fosse morrer. Eu morava no 3º andar e a todo momento eu só pensava em me jogar da janela, porque aquilo tudo ia acabar.
Nesse dia eu não tinha nenhum psicotrópico em casa, porém eu tinha Fernegan. Então eu tomei um comprimido de Fernegan, o Fernegan ele me faz dormir e eu adormeci. No dia seguinte eu tive outra crise, idêntica. Então eu disse, não dá mais para segurar. Então eu procurei um psiquiatra, né? Consegui marcar, falei diretamente com ele, expliquei minha situação por telefone e ele pediu para eu ir urgente. E quando eu fui para o psiquiatra, ele me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizado, depressão leve e síndrome de pânico. Então, desde então, creio em meados de 2016 isso, até hoje, 2013, eu nunca consegui sair do tratamento, né? Eu sempre às vezes eu sou liberada da medicação e volta e meia em algum gatilho, sempre relacionados ao trabalho, né? É algum problema, é alguma perseguição, infelizmente acontece isso, né? Em qualquer função e na da gente muito mais. E eu sempre estou renovando aquele ciclo, né? Eu tranquilizo, eu fico na medicação, já cheguei a tomar doses máximas das medicações que eu fazia uso, só não controlava, já cheguei a fazer uso de 4 tipos de medicações até conseguir controlar, né? Hoje eu ainda tomo, eu já passei por amitriptilina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, bupi, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer a vocês. E outras que agora não me vêm à mente. Mas hoje em dia eu estou medicada, eu estou bem mais controlada das minhas crises de ansiedade, porém eu faço uma associação de bupi, amitriptilina e escitalopram nas doses máximas das medicações e faço atividade física pelo menos uma vez a semana, pelo menos uma vez no dia, desculpa, orientada pela minha psiquiatra, que eu faço acompanhamento. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Amo minha profissão, escolheria ela 1000 vezes. Digo a vocês que vocês estão no caminho certo, que vocês vão abraçar a enfermagem, vão se apaixonar, porque realmente é uma profissão bonita, é uma profissão de amor, não por amor, né? Porque dizer que a enfermagem é por amor seria muito pouco, né? E eu costumo dizer que a enfermagem é por amor, de amor, né? Então, assim, vocês vão gostar, vocês vão se apaixonar, mas infelizmente, às vezes a gente tem alguns percalços no meio do caminho. Mas isso eu também costumo dizer que pode acontecer com qualquer outra profissão, né? Mas eu fui chamada hoje para dar o meu relato a respeito das minhas crises de ansiedade e dos meus problemas psiquiátricos relacionados com o meu trabalho, né? Espero ter ajudado. Obrigada.